Olá, eu sou o professor Leonardo e a partir de agora analisaremos mais uma obra do PAS 1 da Universidade de Brasília, o dossiê O Cerrado Está Morrendo, da revista Darcy. Lembrando que é a 21ª edição e essa revista de jornalismo científico e cultural da Universidade de Brasília, ela teve a sua publicação no primeiro trimestre de 2019. Vamos lá? Para começarmos, temos aqui a capa da revista. E a revista ela publicou um dossiê sobre o Cerrado, alertando sobre a rápida destruição desse bioma que superava a Amazônia em desmatamento. Então, entre 2010 e 2017, o Cerrado ele perdeu uma grande área de cobertura vegetal. O Cerrado a gente sabe que é um bioma rico em biodiversidade, mas muitas espécies estão ameaçadas de extinção. E a expansão agrícola é uma das principais causas da degradação avançando sobre a vegetação nativa. Então, o monitoramento e a proteção ambiental são insuficientes e as populações que dependem desse ambiente, eles enfrentam diversos desafios. Então, a revista Darcy, pessoal, ela busca narrar essa história e destacar a importância de preservar o Cerrado como patrimônio nacional. A Universidade de Brasília ela vai desempenhar um papel relevante na pesquisa e nessa conscientização sobre o tema, no caso, o Cerrado. Além disso, a revista aborda outras pesquisas e questões relacionadas também à língua portuguesa. Bom, a gente vai ver agora alguns destaques desse dossiê, lembrando que a gente está fazendo uma análise aqui que está bem resumida, bem condensada aqui. A revista ela tem diversas matérias sobre esse tema, o Cerrado, né, nesse dossiê que eles fizeram. Então eu coloquei aqui alguns tópicos que são relevantes e destaques nesse dossiê. O primeiro deles é Cerrado e Amazônia, uma vez que existe diferenças de endemismos entre o Cerrado e a Amazônia. É importante estudar essa parte de endemismo na biologia, depois busca um pouquinho aprofundar sobre esse tema, mas lá na própria revista você vai encontrar já algumas informações. E também a importância e as características ambientais do Cerrado. Então, esses subtemas estão dentro desse Cerrado e Amazônia. Segundo, conservação do Cerrado, ou seja, as necessidades de conservação nas unidades de proteção, a importância de comunidades tradicionais e agricultores familiares nessa conservação. Então, o texto também ele vai abordar um pouquinho desse aspecto. Terceiro, desenvolvimento sustentável do Cerrado, que vai falar sobre planejamento e ordenamento da ocupação e uso da terra no Cerrado, nesse bioma, integração da agricultura, pecuária e floresta para aumentar essa produtividade. Então a revista vai discutir, dentro desse tema de desenvolvimento sustentável do Cerrado, essas outras questões. Depois, educação sobre o Cerrado, ou seja, a importância da educação para a conservação do Cerrado. Vai falar também um pouquinho sobre a necessidade de uma maior conscientização sobre o Cerrado, especialmente entre os jovens, que são vocês que estão aqui estudando essa obra do PAS e que vão fazer as provas no final do ano. Depois a gente tem um pouquinho falando sobre o Centro UNB Cerrado. O que vai ser esse centro, né? Ele vai ser um local que está ali numa região de importância estratégica para a conservação ambiental e que também vai falar um pouquinho sobre o ecoturismo como uma estratégia para sensibilização ambiental. Então, na hora que você estiver lendo o texto, você vai perceber que existe também essa preocupação nesse tópico. Depois, expedição ao Araguaia, que vai falar um pouco sobre a pesquisa e o monitoramento ecológico e de conservação do Rio Araguaia, e logística e desafios enfrentados durante essa expedição. No final, inclusive, da revista, você tem um QR Code que você pode ler esse QR Code com o seu celular e aí você vai conseguir ver um vídeo sobre os bastidores dessa expedição. Um vídeo muito interessante, recomendo também que vocês assistam. E por último, um pouquinho de educação mesmo, na sua essência, que é a licenciatura em Educação do Campo. Então vai falar que essa estrutura curricular da licenciatura em Educação do Campo, ela é multidisciplinar, buscando formar professores para as escolas rurais, né, que também vão ter um papel de destaque nesse processo de educação mesmo dessas pessoas que visitam o Cerrado e daqui lá também estão. No caso de Brasília, a gente também está no Cerrado, mas a gente não está lá mesmo no meio
da natureza, né? A gente sabe que faz parte desse bioma, mas a educação rural ela é importante por isso. E o objetivo dessa licenciatura em Educação do Campo é justamente o de promover a escola como um espaço de formação de conhecimento, de valorização da identidade, além da identidade, da cultura dos alunos. Então é muito, muito importante. Bom, seguindo, temos aqui algumas imagens que foram retiradas dessa publicação, que a gente vai ver aqui durante essa análise. Uma delas é essa aqui que a gente vê esse pôr do sol bem interessante no Cerrado. E o texto, né, a gente vai agora começar a falar um pouco sobre ele. Ele vai descrever a riqueza da biodiversidade do Cerrado brasileiro, enfatizando a sua vegetação, a sua fauna, as características que são únicas. Então, o Cerrado, como um bioma que ocupa cerca de 24% do território brasileiro e é considerada a savana mais rica do mundo, falando assim em termos de espécies, né? Ao mesmo tempo ela enfrenta uma acelerada taxa de desmatamento e perda de sua vegetação nativa. Então, o desafio de preservar o Cerrado ele é gigante, porque existe um conflito entre a agricultura intensiva e a conservação ambiental, com a expansão do agronegócio. Isso aconteceu de uma maneira muito rápida, você também vai perceber isso nessa publicação, e isso foi uma das principais causas dessa destruição do bioma. Além disso, o texto ele vai destacar a importância do cerrado no ciclo hidrológico, um outro tema muito importante também aí. Pensando em provas do PAS-1, a gente está falando bastante de biologia, mas a gente também está falando de educação, de conservação do meio ambiente. Então, tudo isso pode ser discutido nos itens lá ou nas outras questões que vocês vão responder nas provas do PAS. Bom, aqui a gente tem essa outra imagem, que também é um recorte da revista. E sobre essa questão hidrológica que eu disse para vocês, o Cerrado ele vai ter um papel de amortecedor climático, né? Então isso também é muito importante, porque ele equilibra também todo o restante dos outros biomas que a gente tem no país. Todos são dependentes na realidade. E apesar disso, o Cerrado ele tem recebido menos atenção do poder público em comparação aos outros biomas. A gente sabe que a Amazônia ela vem sendo bem destruída nos últimos anos, mas o Cerrado também, a situação atual do Cerrado ela é muito preocupante, né? Então a gente tem que atentar para isso, porque é um assunto que está muito em alta, tanto nos telejornais, está bem atual. Apesar da revista ser de 2019, fazendo aí 4 anos quase, ela está muito atual, ou seja, nada mudou significativamente. Então a gente tem que prestar atenção nesses aspectos. Temos aqui diversos gráficos, mapas, isso vai ser bem interessante na publicação, que você vai aprender bastante com esses gráficos, sobre o cerrado, sobre a vegetação original que está lá ainda, sobre as áreas desmatadas. Então, são todos dados científicos muito importantes para embasar essa pesquisa, que a gente sempre tem que levar em conta, que as pesquisas elas utilizam esses dados para poder mostrar a situação real, digamos assim, do bioma cerrado. Então, pessoal, o texto ele vai destacar essa importância e a riqueza do bioma, do cerrado, né, falando aí em termos de biodiversidade, vai comparar um pouquinho com a Amazônia, em termos de endemismos, como eu disse para vocês lá naqueles tópicos, e o cerrado ele é apontado como um bioma rico e essencial, sujeito a um clima sazonal desafiador e a ameaças como a seca e o fogo. Isso é um problema recorrente também, a gente vê direto que tem muitas queimadas e também a seca que já é normal do cerrado, só que ultimamente esses períodos eles têm se tornado um pouco mais estranhos, eles não são mais tão regulares, então também existe aí uma resposta da natureza para essa destruição toda que está ocorrendo. Então, alguns dos autores, são diversos autores nessa publicação, a gente não vai falar de um por um, mas a gente vai falar
desse autor que está falando sobre especificamente essa necessidade de entender essa questão do fogo, da seca. Então, um desses autores ele vai enfatizar a necessidade urgente de cuidar do cerrado para garantir a qualidade da água no futuro. Né? E também ele atenta para que a gente possa repensar e planejar a ocupação e uso da terra do cerrado para garantir a qualidade dessa água também que a gente vai precisar daqui a alguns anos e também garantir a conservação da biodiversidade, né? Que a gente aponta muito para essa questão, porque ela é super importante, porque ela está totalmente ligada ao equilíbrio deste bioma, no caso o cerrado. Então o texto defende que exista um desenvolvimento econômico sustentável, que inclua as populações tradicionais que dependem do cerrado, e vai criticar também porque as atuais políticas públicas elas devem ser revistas para assegurar a integridade do bioma. O texto vai falar sobre a importância dessa conservação, especialmente nas unidades de conservação e nas reservas protegidas. A gente tem aqui uma outra imagem mostrando aqui um pouquinho do Parque Nacional. E o texto, pessoal, é interessante a gente destacar também que ele vai enfatizar essa importância desses povos e dessas comunidades tradicionais, né, de agricultores familiares, porque eles que preservam as funções ecológicas do cerrado, como a água, a biodiversidade, e no texto vai argumentar muito essa possibilidade de conciliar essa expansão agrícola com a preservação do meio ambiente. Seria aí uma economia verde, como eles chamam, que está muito na moda hoje em dia, esse termo. Então, é uma economia que não deixa de explorar o meio ambiente, mas explora com responsabilidade e pensando sempre na sustentabilidade no futuro também do bioma. Bom, depois a gente tem aqui um pouquinho da revista, mais algumas páginas dela. A revista vai sempre tocar nessa tecla da educação, porque a educação é considerada essencial para a conscientização sobre a importância do cerrado e também para a sua conservação, e vai falar um pouquinho sobre o Centro UNB Cerrado, que foi criado com o propósito de promover a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Então, esse Centro UNB Cerrado ele está estrategicamente localizado em Alto Paraíso de Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros, que é uma região prioritária para a conservação da biodiversidade do cerrado. A Chapada ela é rica em espécies endêmicas e famosa por sua beleza natural. A gente coloca aí cachoeiras, a sua fauna diversificada também, é um lugar muito bonito. E o ecoturismo, segundo essa publicação, tem sido uma estratégia para conscientizar sobre a importância da preservação da biodiversidade, e o aumento do turismo de natureza tem contribuído para o desenvolvimento sustentável da região. Então, a conservação ela é crucial, especialmente nessas áreas preservadas, como a gente tem aí também o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e os pesquisadores eles tentam monitorar a fauna, né, desse parque e promover a gestão adequada do turismo para minimizar o seu impacto no meio ambiente. A gente sabe que turistas que levam, né, desenvolvimento econômico para essas regiões, eles também levam lixo, eles também levam, às vezes, um pouco de ignorância em relação à natureza, como esses processos naturais funcionam. Então, todo esse trabalho de monitoramento, de verificar ali a ciência trabalhando para verificar qual é o impacto de tudo isso, é muito importante para desenvolver um turismo que seja sustentável. Bom, mais uma página da revista que eu separei aqui para vocês verem, que nessa parte do dossiê é muito importante também. A gente tem aqui as plantas para curar, corpo e coração. E nessa parte do dossiê vai ficar muito forte essa questão das plantas medicinais, de toda essa tradição, essa cultura, né? Por fim, no final do texto já a gente vai ver
que vai falar bastante sobre essa questão da cura a partir dessas plantas medicinais e sobre também a importância da educação do campo. Porque a licenciatura em Educação no Campo, oferecida pela faculdade da UNB de Planaltina, ela tem como objetivo formar professores para as escolas rurais. Então, a matriz curricular ela é totalmente estruturada a partir de uma abordagem multidisciplinar, que vai abordar as ciências da natureza, matemática, linguagens, arte e literatura. Então, esse curso ele é muito interessante, vocês que estão aí escolhendo uma carreira, eles vão falar bastante sobre esse curso nessa parte do dossiê, porque esse curso ele tem totalmente uma grande relevância, porque a gente vai estar formando multiplicadores com esses ideais de preservação do meio ambiente. A gente está falando aqui do cerrado, mas do meio ambiente de forma geral, né? E a importância de professores que vão estar lá nesse meio rural, educando esses jovens que estão e que também vivem nesse meio rural, para utilizar os recursos riquíssimos que são retirados do bioma de maneira sustentável, esse manejo agrícola, tudo aquilo que eu disse para vocês aqui nos slides anteriores aqui da nossa apresentação da revista Darcy. Bom, eu desejo a todos ótimos estudos. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado na preparação para as provas do PAS da Universidade de Brasília. Não deixe de conferir a nossa playlist, que está aqui recheada de análise de obras do PAS 1. Lá você vai encontrar diversas obras. E caso tenha gostado desse vídeo, deixe seu like para ajudar no engajamento do nosso canal. Um grande abraço e até mais.